Olá, a palavra de Deus fala em João capítulo 6, a partir do versículo 1, a palavra diz assim: E não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Existe uma tradição judaica que quando o homem ele fica noivo de uma mulher, ele pega uma medalha e ele entrega para essa mulher e ele escreve nessa medalha, depende da condição financeira dele, a medalha pode ser de madeira, ela pode ser de prata, ela pode ser de ouro, mas ele pede para escrever consagrada a mim. A partir daquele momento, eles vão construir o seu futuro. Então ele sai, ele escolhe o local onde ele vai morar, ele começa a construir a sua própria casa, por mais condições financeiras que ele tenha de pagar empregados para fazer aquela construção. Mas ele tem que colocar a mão na massa porque é uma tradição. Ele constrói aquela casa e durante o período de construção ele não pode visitar a noiva. Então ele tem um amigo que o acompanha. E esse amigo, ele pega esse amigo e fala para esse amigo voltar na casa da noiva para receber informações dela, se ela está bem, se a aliança ainda está de pé. E geralmente ele envia presentes para essa noiva. E quando chega lá, a noiva prepara um grande banquete. E aquele banquete é como se fosse para o próprio futuro esposo dela. E naquele banquete, depois do amigo do noivo celebrar, ela chega a dizer para ele: fala para o meu noivo que a aliança ainda está de pé. Quando nós olhamos um texto como esse, que Jesus falou assim, que não se turbe o vosso coração, é porque ele já tinha falado para os discípulos que ele estava partindo para o Pai. E os discípulos agora estavam muito tristes, porque sabia que já não teria mais a presença física do Mestre. Mas ele falou assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lo teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Quando nós olhamos então essa tradição judaica, nós realmente começamos a entender o que Jesus quis dizer nesse texto. Quando Jesus, que é a representação do noivo, foi preparar lugar, ele nos enviou presentes. O presente simboliza os dons espirituais, simboliza os frutos do Espírito. E quando o amigo do noivo, que é representado pelo Espírito Santo, traz esses dons para a noiva, que é a representação da igreja, e a noiva faz um grande banquete para reafirmar a sua aliança com o noivo, a noiva estava querendo dizer que a aliança ainda está de pé. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos dizendo para Jesus que a aliança ainda está de pé, que um dia nós iremos participar desse grande banquete no reino dos céus. Quando o Espírito Santo ele veio, ele trouxe dons espirituais e nos selou. A palavra fala em Efésios capítulo 1, versículo 13, que depois que nós escutamos as palavras da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele acreditado, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Então hoje nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, e quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos falando para o noivo: a aliança ainda está de pé. Mas um dia a palavra fala que nós seremos arrebatados. E quando chegar no céu, Jesus falou nessa última ceia que ele teve com os discípulos: eu estou tomando essa última ceia convosco até aquele grande dia em que participarei novamente convosco no reino dos céus. Ou seja, ele prometeu que haverá uma grande ceia no céu. E quando nós chegarmos lá, a palavra fala em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, que haverá uma grande celebração das bodas do Cordeiro. A igreja, que é símbolo da noiva, se casará com o noivo, que é Jesus Cristo. Haverá uma grande celebração. João, no livro de Apocalipse, ele teve essa revelação, ele viu povos de todos das tribos, línguas, povos, nações, uma grande multidão. Aquela multidão, quando ela falava, estrondava
como se fosse um grande trovão, como se fosse a voz de muitas águas, e elas diziam: salvação pertence ao nosso Deus. Diz que João teve aquela visão gloriosa e ele viu quando aquela grande multidão foi convidada para participar das bodas do Cordeiro. Ela tinha recebido vestes brancas de linho fino, puro e branco, que são as obras de justiças que são praticadas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo. Que você receba esta palavra. Não deixe de ter a comunhão perfeita com Cristo. Eu sei que nós temos muitas falhas, mas a partir do momento que você errar, peça perdão dos seus pecados e continue na vida cristã. Não abandone o Evangelho da salvação, o Evangelho da verdade. Não volte as costas para Cristo. Um dia nós iremos celebrar no reino dos céus uma grande ceia. Então vá em frente, continue, fique firme, não desista, porque um dia tudo isso irá se concretizar. Que Deus te abençoe, abençoe a toda a sua família, em nome de Jesus.